quero convidar a igreja, neste momento, a abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 6, para fazermos a leitura do primeiro versículo ao versículo 7º desse capítulo. Quero agradecer também o convite do reverendo Edinaldo para trazer a palavra nesta manhã. Repetindo, segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 7. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Respondeu-lhe ele: O lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Só até aqui, e que Deus nos abençoe através da sua palavra. Irmãos e irmãs, Eliseu foi um homem tremendamente usado por Deus. Ele geralmente é lembrado por conta da manifestação de misericórdia de Deus através de sua vida, nas vidas daqueles que estavam desamparados, nas vidas daqueles que precisavam de ajuda e socorro, e lembrado pelos grandes milagres que realizou. Eliseu foi um homem que, através do agir de Deus em sua vida, realizou grandes milagres. Um exemplo é o caso de Naamã, que estava leproso e, através de Eliseu, ele veio a receber a cura do Senhor. E este texto nos chama a atenção porque ele não fala de algo grandioso vindo da parte de Deus. Aqui nós estamos diante de um episódio que envolve Eliseu, que não falava de um mar vermelho se abrindo, não falava, por exemplo, também de um rio Jordão se abrindo, não falava de algo que nós podemos considerar no dia a dia como sendo tremendo, maravilhoso, impactante. Fala de uma simplicidade, de um fator, de uma questão do cotidiano. Fala de um problema que surgiu em meio a uma atividade desenvolvida para Deus, para o crescimento da obra de Deus. Como nós fizemos a leitura, os discípulos dos profetas, aqueles que pertenciam a um centro de formação profética em Israel, que tinha a condução do profeta Eliseu, disseram ao profeta que o lugar no qual eles estavam, aquele lugar de aprendizado, aquela escola, aquele espaço, era pequeno demais para eles. Estava estreito demais. E eles precisavam ampliar aquelas acomodações, aquele espaço, mediante o crescimento que estava acontecendo naquele lugar. Nesse tempo, Eliseu era um profeta do Reino do Norte, Israel estava envolvido com idolatria, apostasia, esfriamento na fé, e mesmo assim,
a obra de Deus naquele lugar estava florescendo. O povo de Israel estava indo no caminho contrário ao caminho proposto por Deus, mas a obra de Deus naquele lugar, mediante a condução de Eliseu, espiritual, se mantinha. Não importa o que está acontecendo à nossa volta. Não importa se existe uma crise espiritual no nosso país ou no mundo. Nós somos chamados para fazermos a obra de Deus. Nós somos convocados a trabalharmos para o Senhor. Tem até uma frase que eu acredito que você conhece, que diz o seguinte: o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Israel estava em crise naquele período, mas aqueles homens estavam ligados em Deus. E eles queriam trabalhar, eles procuraram o profeta Eliseu e disseram para ele a respeito da necessidade de crescimento daquele lugar. Eles estavam envolvidos de tal maneira com a obra que eles não se colocaram na chamada zona de conforto. É um termo muito utilizado e que alguns trazem para o meio cristão e falam sobre uma zona de conforto espiritual, que significa uma estagnação na fé. Significa nos contentarmos com a nossa atual condição espiritual, de sermos crentes, de sermos salvos e não nos preocuparmos com aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Com aqueles que podem compor o nosso grupo, compor a igreja. Aquele trabalho estava bom, Deus estava agindo naquele lugar, mas precisava-se de mais pessoas, precisava-se de um crescimento, de uma ampliação dada por Deus. E para isso era fundamental que cada um trabalhasse. No versículo 1 do capítulo 6, se fala sobre o problema. Um lugar pequeno, um lugar estreito. No versículo seguinte, logo em seguida, já vem a solução, que é ir até o Jordão e tomar vigas para trabalhar, para aumentar, para construir algo maior naquele lugar. Reparem que no versículo 2 a palavra fala sobre cada um tomar a sua viga. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Cada um deveria fazer a sua parte para que aquele crescimento se concretizasse, se efetivasse. E assim é na igreja. Cada um de nós precisamos dar a nossa contribuição. Chama a nossa atenção que eles não ficaram esperando Eliseu chegar e falar que eles precisavam aumentar aquele espaço de acomodação. Chama a atenção que eles tomaram uma iniciativa de colocar a mão no arado. E Eliseu, certamente, pela visão, pela amplitude espiritual que ele tinha, percebia a necessidade de crescimento naquele lugar. Mas ele também deixava que todos participassem. Ele esperava também a participação dos discípulos dos profetas, daqueles jovens que estavam sendo preparados para a atividade profética em Israel. E eles chamaram Eliseu. E Eliseu aceitou de imediato ir com eles até o Jordão para aquele trabalho para Deus. Um princípio importante que podemos colher dessa atitude deles falarem com Eliseu é o princípio da submissão. O profeta Eliseu era autoridade espiritual naquele lugar. E era necessário, era fundamental que ele fosse procurado para que algo fosse feito naquela localidade, naquele trabalho, naquele seminário, se assim podemos dizer, um seminário antigo de formação de homens de Deus. Vivemos em dias em que as pessoas não respeitam mais as autoridades.
Isso está claro a todo momento. Filhos não respeitam pais, liderados não respeitam seus líderes e, às vezes, até ovelhas não respeitam os pastores. Basta ver na internet. Às vezes, algumas pessoas são hostis nos comentários, no YouTube, no Facebook, com relação a alguns pastores. O princípio da autoridade está se perdendo nos nossos dias. E aqueles homens entendiam que para que aquela obra crescesse efetivamente, era preciso que eles fossem submissos àquela liderança que Deus levantou. E, sobretudo, ao próprio Deus. Porque se eles estavam se submetendo à liderança levantada por Deus, eles estavam se submetendo ao próprio Deus que levantou aquele homem para liderar aquele lugar. Aí eles foram. Eles estavam trabalhando, cortando madeira, suando a camisa, como se diz, fazendo a vontade de Deus, até que, de repente, enquanto um deles derrubava um tronco, o que aconteceu? O ferro do machado caiu na água. Ele estava trabalhando e surgiu um imprevisto. Pensemos nas nossas vidas. Será que estamos na zona de conforto, material ou espiritual, e temos medo de crescer, porque o crescimento envolve contratempos? Tem uma história de um pastor que ele não queria que a igreja crescesse, porque ele pensava da seguinte maneira: se a igreja crescer, o número de problemas também crescerão. Às vezes uma pessoa pensa, minha empresa está pequena, se crescer vai ter muito mais coisa para fazer. Se eu gerencio 10 pessoas hoje, essa empresa maior já pensou gerenciando 100 pessoas? O número de variantes, de variáveis, de complexidades que vão surgir e aumentar. O crescimento traz desafios, o crescimento traz contratempos. Aquele homem estava trabalhando e mesmo assim o ferro do machado caiu na água, algo que era passível de acontecer. Não aconteceria se eles ficassem lá naquele espaço estreito dizendo, está tudo bem aqui, vamos ficar aqui deitados em berço esplêndido. Tá bom do jeito que está. Zona de conforto espiritual. Mas ele saiu, enquanto trabalhava veio o contratempo e de repente ele se desesperou, por quê? O machado que caiu na água era emprestado. Alguns até falam no sentido de, mas era tão insignificante perder um machado ou o ferro de um machado? Naquele tempo, aquele instrumento era um instrumento de valor. Custava caro. Nós, comparando não de maneira perfeita para os nossos dias, podemos pensar da seguinte maneira: você pega um carro emprestado de alguém e de repente você bate com aquele carro. Quando estamos com algo que é de alguém, geralmente a tendência natural é que tenhamos mais cuidado, porque não é nosso. Ai, meu Senhor, porque era emprestado, diz a palavra de Deus, ele ficou tão preocupado. Alguns até minimizam o sofrimento desse homem. Será que era preciso tudo isso? Será que era preciso todo esse desespero diante do ferro que caiu na água? E às vezes, no dia a dia, nós também costumamos minimizar o sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Parece que a dor deles não é tão grande como parece. A preocupação deles não é maior do que as nossas. E por isso nós pensamos, isso vai passar.
Há casos até de pessoas que buscam ajuda e outros falam, mas não é isso tudo não, não se desespera, para que tanta coisa, precisa disso tudo? Aquele homem sabia o que ele sentia naquele momento. E Eliseu, em momento algum, o acusou. Em momento algum chegou e falou, você foi distraído, você foi relaxado, por que você deixou esse ferro cair? Mais atenção, rapaz! Não admito que aqui nessa seara, nessa obra, haja homens desatentos. Isso seria completamente contrário ao perfil de Eliseu. Aquele homem que, por exemplo, quando viu uma viúva sofrendo, estendeu logo a sua mão. Tanto é que alguns comparam o ministério de Eliseu com a atividade desenvolvida pelo Senhor Jesus Cristo, porque aquele homem era pura misericórdia. Misericórdia, é claro, com firmeza. Ele era firme e misericordioso. Por que Deus dá tanta atenção para um detalhe como esse? E faz questão de mostrar um homem preocupado com esse detalhe. Porque, meus irmãos, os detalhes fazem toda a diferença nas nossas vidas. Às vezes pensamos somente no macro e nos esquecemos do micro. O grande é mais visível, mais perceptível, de modo que ele pode abafar aquilo que é pequeno. Nós estamos aqui, por exemplo, adorando a Deus nesta manhã. Quantos detalhes foram necessários, estão sendo necessários para que esse culto aconteça? Cada detalhe é importante. Eu lembro que lá no gabinete eu estava um pouco enrolado aqui com esse microfone, o reverendo Edinaldo mostrou como é que faz, onde aperta, um pequeno detalhe. Mas se o microfone não funcionar, não há quem pregue, os irmãos não têm a possibilidade de ouvir o pregador. Aqui a Bíblia está nos convidando a nos atermos aos detalhes que são importantes. Num relacionamento familiar, por exemplo, às vezes um bom dia, um obrigado, uma gentileza, por menor que seja, faz toda a diferença para um relacionamento saudável. Certa vez um pastor estava com tanta unção de Deus na vida dele, que caminhando pelas ruas, desejando a paz de Cristo para todos que se encontravam à sua frente, de repente ele se deparou com um mendigo. Isso não é uma história ilustrativa não, é um caso real. E aquele mendigo não esperava que fosse ser saudado por aquele pastor, porque ele já estava acostumado a ser invisível. Até que o pastor chegou para ele e disse, Deus te abençoe, sorriu para ele. E aquele mendigo ficou tão feliz com aquilo, que pegou uma das suas moedas que ele ganhava de esmola e deu para o pastor. Ele se sentiu recompensado com aquele sorriso e com aquela palavra daquele pastor. Um determinado professor de seminário, do Seminário do Rio de Janeiro, em determinada aula, contou uma de suas experiências, ligadas aos detalhes da vida e do ministério. Ele estava agitado no seu pastoreio, lá no Rio de Janeiro, uma igreja com muitas demandas, e um dia ele estava atrasado para chegar à igreja e desenvolver lá um trabalho específico. Aí, um homem tentou falar com ele para vender, lá no Rio a gente chama camelô, não sei como é aqui, né? Para vender um produto, e ele ignorou aquele homem e foi direto para pegar o trem. Até que, de repente, esse pastor, quando estava chegando perto do trem, já atrasado, decidiu se atrasar mais um pouco. Ele pensou da seguinte forma, não, aquela vida é importante, eu ignorei aquele homem. Eu agi como se não tivesse ninguém na minha frente. Ele voltou, pegou um folheto, entregou para aquele rapaz e disse, Jesus Cristo veio ao mundo para te salvar.
e foi embora, seguiu o seu caminho. Não se sabe se aquele homem se converteu, mas esse detalhe certamente foi significativo na vida daquele vendedor de rua. Precisamos, repito, estar atentos aos detalhes. Aquele ferro que caiu na água, conquanto fosse pequeno diante daquela obra desenvolvida, diante do ministério de Eliseu em Israel, era necessário para a construção daquele espaço. Sem aquele machado, um pouco daquela obra, um fragmento daquela obra, teria atraso. E vem uma pergunta para nós: como eu posso ser benéfico ou benéfica na vida de alguém, me atendo aos detalhes? De repente eu estou falando com pessoas que são muito ocupadas. Mas eu não tenho tempo de falar, explicar a Bíblia para alguém. Eu trabalho quase que 20 horas por dia. Meu dia a dia é muito atribulado de atividades. Mas sempre há algo que podemos fazer. Eliseu trouxe tranquilidade para o coração daquele discípulo. É outra informação que o texto nos traz. Enquanto ele estava com a sua alma agitada, Eliseu calmamente perguntou: onde caiu esse ferro? Aí o discípulo foi lá e mostrou a localização. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez o ferro flutuar. Fica claro aqui nesse texto que nós temos um contraste entre a preocupação e a calma, entre a ansiedade e a tranquilidade. Eliseu aqui está representando a calma, a tranquilidade, está aqui representando a pacificação de Deus para um coração. Nós, cristãos, temos que ser aqueles que trazem paz para a vida daqueles que nos cercam. Aqueles que vêm com uma palavra de conforto, de consolação, aqueles que ajudam. Eliseu ajudou aquele rapaz naquele desespero, aqueles que estendem a mão. E essa tempestade passou e se transformou em bonança. O rapaz foi lá, fez o que o profeta mandou e ele recuperou aquilo que tinha se perdido. Tem até uma frase que alguns costumam utilizar no que tange a este texto, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que não importa o que se perdeu, Deus pode restaurar, Deus pode restituir. E por que Deus faz isso, meus irmãos? Porque Deus é bom. Se Ele não fosse bom, não haveria restituição, não haveria restauração, não haveria uma tranquilidade depois que o problema se instalasse em nossas vidas. O problema se instalou, mas veio a solução. Mais uma questão, meus irmãos: existem problemas que nós temos que nos lançar e trabalhar para resolver, como aqueles discípulos se lançaram para tentar resolver, que era a ampliação do espaço. E existem problemas que só Deus é capaz de resolver. À luz da física, não existe nada que comprove que um pedaço de pau lançado sobre as águas vai fazer um ferro flutuar. De repente, alguém, em algum lugar da história, pode ter tentado fazer essa experiência para ver se tratava de algo natural. Não, nós estamos diante de um milagre.
um milagre que é uma intervenção divina, é o poder de Deus fazendo aquilo que nós naturalmente não podemos fazer. Nós não fazemos milagres. Nem Eliseu era capaz de fazer milagres. Quem faz milagres é o próprio Deus. Repetindo, o que é para nós fazermos, devemos fazer, conforme as nossas forças. Cortar ali o tronco das árvores, significando trabalho, mãos à obra, indo à luta, fazendo acontecer. Mas tem um departamento que não pertence a nós, que é o departamento do milagre, do sobrenatural, que pertence somente a Deus. E o próprio Deus é aquele que nos fortalece para fazermos o que devemos fazer. Nós não estamos sozinhos quando empregamos a nossa força. Existe um Deus que nos impulsiona através do seu Santo Espírito para que aquilo aconteça. Mais uma vez pergunto: quem você pode auxiliar? Quem você pode ajudar? Qual problema você pode contribuir para ser resolvido? Será que nós temos sido mais solução ou mais problema na vida das pessoas? Somos convidados nesse texto, mediante o exemplo dos discípulos, mediante o exemplo de Eliseu, a sermos solução. De repente você vai sair daqui nesta manhã e você vai se lembrar de alguém que precisa de uma palavra amiga, uma palavra de consolação, uma evangelização. E você tem todas as possibilidades do mundo concedidas por Deus para, através da ação de Deus na sua vida, ser benéfico ou benéfica na vida dessa pessoa. Eu lembro de uma das pregações do pastor em que ele falou de um homem que, vou falar com as minhas palavras, que chegou arrasado para o aconselhamento. Estava desfigurado, é a expressão que eu encontro diante daquela narrativa. E ali o pastor foi ministrando a palavra na vida daquele homem, falando da Bíblia, aconselhando, e no momento em que aquele homem saiu do aconselhamento, o seu semblante já era outro. Ele já era uma pessoa diferente. A gente ali ouvindo, sentado nos bancos, pelo menos para mim, passou a impressão de um homem que estava com 1 tonelada sobre os seus ombros de peso. E de repente todo aquele peso saiu e ele se tornou uma pessoa leve por conta de uma ação benéfica do pastor. Mas, meus irmãos, não devemos esperar somente do pastor, somente da liderança. Nós também somos chamados para esse trabalho, para essa colaboração, para esse participar da obra do Senhor. E eu vejo aqui, nesta manhã, irmãos que estão diante de águas nas quais o ferro do machado está flutuando. Eu vejo aqui nesta manhã solução de Deus para muitos e muitos problemas. E podemos trocar a palavra problema por desafio. Existem alguns contextos nos quais é proibido falar problema e é recomendado falar desafio. Eu vejo superação de desafios. E para que isso aconteça, à luz desse texto das Sagradas Escrituras, é preciso fazer, é preciso se movimentar, é preciso, concluindo, sairmos da zona de conforto espiritual. Para que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. E para que os dons e talentos que Ele nos deu sejam colocados à disposição do reino de Deus. Amém? Vamos orar?
Eterno Pai, nós cremos que assim como o Senhor realizou grandes obras na vida e através da vida de Eliseu, o Senhor também pode realizar grandes obras através da vida de cada um que se faz aqui presente. Queremos, ó Pai, que o Senhor esteja à frente das nossas decisões, à frente de tudo aquilo que nos dispormos a fazer. Sabemos, Senhor, que a nossa dependência de Ti é total, é completa. Sabemos, Senhor, que existem detalhes das nossas vidas que necessitam totalmente da Tua atenção. Necessitam, ó Pai, da nossa ação submissa à Tua vontade. Que estejamos atentos, Senhor, às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Que as preocupações dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, não sejam minimizadas por nós, mas que o Teu Espírito de tal maneira esteja agindo em nossos corações, para que tenhamos a palavra certa no momento certo, a atitude certa no momento certo. Que as nossas atitudes, Senhor, sejam sempre para o bem daqueles que nos cercam. Queremos ser, ó Pai, benéficos como Eliseu foi em Israel, como Eliseu foi na vida específica de cada pessoa que se colocou à sua frente, grandes e pequenos, com problemas extremos e problemas considerados por muitos irrelevantes. Sabemos, ó Pai, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que seja do Teu conhecimento, sem que seja da Tua ciência. Sabemos que o Senhor está observando, contemplando os mínimos detalhes da nossa existência. E que não sejamos, Senhor, como aqueles que andam de maneira irrefletida sobre a face da terra, desatentos, sem observarmos o que ocorre a todo momento, a toda circunstância, nos espaços nos quais nós estamos. Queremos louvá-lo, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que cuida dos detalhes, um Deus que tem atenção para cada uma das nossas necessidades. Restaura, ó Pai, aquilo que se perdeu. Tranquiliza os corações aflitos. E que sejamos aqueles que, mediante o Teu poder, trarão a consolação, trarão a solução para os que precisam. Que sejamos, Senhor, solução e não problema. Oramos em nome de Jesus. Amém.